Então, eu vou tentar mostrar aqui uma historinha, né, tentar fazer um resgate de algumas características importantes com relação a onde, né, e quando, talvez também, acontecem as doenças, como é que ocorre isso daí no território. Então, eu costumo dizer, pegando esse viés epidemiológico, que é um olhar bem diferente, talvez, do que vocês estejam acostumados, né, no serviço. Eu sinto muita falta desse contato, é bastante importante, e acho que a gente está bastante até isolado na Unicamp, na sua política em relação ao que a gente desenvolve lá de métodos e ao que vocês trabalham no dia a dia. E acho essa uma oportunidade bem legal da gente estabelecer esse vínculo e melhorar essa conversa. A gente tem coisas bacanas para mostrar e vocês têm muito material, muitas coisas bacanas e o saber de vocês para ensinar a gente como olhar melhor isso aí, a questão dos números, né? Então, eu costumo colocar esse slide como uma definição de epidemiologia, né, que seria o que acontece em uma população que está sujeita a exposições e que desfechos que podem acontecer disso aí. Desfechos sendo considerados quaisquer tipos de coisas. Eu tenho alguns exemplos nos próximos slides, né? Uma população sempre humana. Nós estamos aqui numa faculdade de agronomia, né? Às vezes se considera epidemiologia com gado, etc., mas epidemiologia basicamente com seres humanos, né? Próximo slide, por favor. Eu coloquei aqui uma lista de algumas exposições e alguns desfechos possíveis quando a gente trata dessa questão epidemiológica, né? Então, sexo, idade, renda, escolaridade e tantas outras, né, são fatores de exposição que podem estar relacionados com a ocorrência de algum tipo daqueles outros desfechos que estão lá embaixo. Então, leishmaniose, dengue, tuberculose, câncer, acidente de trabalho, violência, né? Então, a nossa ideia é fazer esse comparativo. Bem, além desses fatores que são individuais, essas exposições que estão aqui listadas, elas têm a ver com cada pessoa, né? Independente de onde elas estejam, né? Existem exposições que a gente pode considerar como fatores ambientais. E aí, a gente vai começar a ver uma correlação disso daí com o território, né? Afinal de contas, nos territórios podem haver quantidades diferentes de mosquitos da dengue, contaminação do solo, estações radiobase de antenas, aquelas antenas de telefone celular, né? As capivaras dos seus carrapatos, corguinhos dos seus caramujos, né? Então, são todas exposições que a gente relaciona, a gente coloca como sendo espaciais. Essas exposições, elas estão no ambiente, né? E elas têm uma correlação bastante forte com onde você mora, onde você vive, onde você estuda, onde você trabalha, né? E a partir dessas exposições você pode desenvolver também alguns desfechos, né? Bem, então essa história ela começa bastante lá atrás, né? Já dizia Hipócrates, né, e ele tem uma obra, não sei se vocês já leram isso, uma obra que chama Dos Ares, Águas e Lugares, lá há mais de 400 anos antes de Cristo, onde esse médico, né, perguntava para os seus pacientes onde eles moravam, qual a água que eles bebiam. Eles moram em cima da montanha, moram no vale, né, e com essa forma já fazia um tipo de correlação entre as possíveis exposições ambientais e a doença que ele podia ter, até numa forma de diagnosticar melhor, de validar o diagnóstico que ele poderia fazer para essas pessoas, para os seus pacientes, né? Mais um colega, né, com pouco cabelo, achar uma foto jovem dele, o John, está cortado aqui, mas é o John Snow, o João das Neves, né, que já um pouco mais recentemente trabalhou com essa questão de espacialização. Vocês conhecem essa história do John Snow, do caso da cólera, do cólera de Londres? Talvez seja uma história bem conhecida, mas não pode faltar, talvez, né? Onde o John Snow, numa epidemia de cólera em Londres, né, por volta de 1850, saiu andando pelas ruas ali de Londres, na antiga Soho de Londres, verificando onde que estaria acontecendo essas mortes por cólera, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele não fez esse mapa antes, ele fez esse mapa depois para fazer a publicação do seu trabalho, do estudo sobre essa epidemia. Mas o que dá para a gente tentar notar através desse mapa, né?
Os pontinhos pretos representam mortes por cólera naquela região. Os pontos, os P's, as letras P's no mapa, ela tem uma legendinha, então tem alguns P's espalhados ali, né? Representam bombas de água. Não tinha Sanasa na época ali, né? Em Londres, e nenhuma Sabesp, etc. Então, a água era fornecida por duas companhias, basicamente, uma que coletava água rio acima e outra rio abaixo. Então, imaginem já a diferença de qualidade, né? E essa água era fornecida em bombas e as pessoas iam de casa até as bombas para se abastecer, né? Levavam seus baldes. A gente olhando ali no centro do mapa, a Broad Street, que hoje já não se chama Broad Street, chama Broadwick Street, a gente vai ver ali em seguida. Me custou achar essa rua aqui no Google Maps, baseado nesse nome. Mas dá para a gente perceber a quantidade de pontos de morte de cólera em torno de um determinado ponto ali na rua Broadwick, na rua Broad, que é uma bomba que depois foi considerada uma bomba contaminada de água. John Snow mandou fechar aquela bomba e a epidemia arrefeceu. Ou seja, foi uma forma da gente fazer a análise da espacialização de uma doença através de um mapa, do uso de um mapa e da localização precisa de casos de doença. Passa o próximo. Vou passar rapidamente esses próximos slides, só para a gente dar uma olhada que isso está acessível hoje de forma muito fácil, né? Hoje, basicamente, se eu chutar por baixo, 90% das pessoas aqui tem um GPS no bolso, no seu celular, né? Com acesso à internet, Google Maps ou outros sistemas de busca de espaço, a gente consegue rapidamente localizar no computador um mapa qualquer e obter com isso as coordenadas geográficas, as quantidades ou a variável que a gente vai trabalhar daqui a pouco na análise espacial. Pode passar o próximo. Bem, só para uma feita de curiosidade, essa é a rua Broadwick, a rua Broad, né, a Broad Street hoje, Broadwick Street. Pode passar o próximo. Esse é um lugar interessante nessa rua, que é o Bar Jon Snow, em homenagem ao Jon Snow. Parece que a bomba de chope não é contaminada lá. Então, eu recomendo fazer uma visita quando for em Londres. E ali do lado do bar tem a antiga bomba, uma réplica da bomba, mas não só para aparecer uma setinha ali, que parece um desses medidores de trânsito, não um parquímetro, mas é uma bomba de água, é uma réplica da bomba contaminada lá da época. O que a gente percebe é que hoje a gente consegue passear no mundo com um clique de mouse, né? E isso facilita bastante a localização territorial. O próprio Google Maps traz a possibilidade de você verificar a coordenada espacial, né? Próximo slide, por favor. Bem, o terceiro exemplo, e aí trazendo para os carequinhas atuais, né? Eu, o Ricardo Cordeiro, o pessoal lá da Epidemiologia da Saúde Coletiva da Unicamp, fazendo análise com eventos atuais, né? Eu não sei se vocês já conhecem essa cidade, é a área urbana de uma cidade. A próxima slide vai dar para ter uma boa dica a respeito. Acho que o pessoal daqui vai reconhecer essa localidade, um rio famoso. O nome da cidade, o rio de Piracicaba, né? Bem, essa região urbana de Piracicaba, onde nós tentamos fazer um estudo, nós fizemos um estudo, na verdade, sobre a espacialização de risco de acidentes de trabalho no município. Então, como é que a gente faria isso, né? Como a gente verificaria onde acontecem, ou onde é o maior risco de acontecer um acidente de trabalho dentro de uma determinada região? Para isso a gente precisava localizar os acidentes de trabalho. Então montamos um estudo epidemiológico do tipo caso controle, buscando em todos os hospitais da cidade a ocorrência de casos de acidente de trabalho numa determinada população. Pode passar o próximo slide. O próximo. Bem, essa é a região onde moram pessoas na cidade de Piracicaba. Então aquele primeiro mapa, sem essa parte verde, né, era simplesmente um grande espaço considerado a área urbana. Aqui a gente já começa a enxergar aonde que esse espaço é utilizado. Aí representado em verdinho, não sei se dá para ver em todo lugar aí, estão representadas as quadras e o arruamento da cidade de Piracicaba. No próximo slide a gente vai ver, chegando perto, tomando um zoom, né? Mais um slide, por favor. Então o nosso objetivo é localizar exatamente a posição onde aconteceu um acidente de trabalho
E no denominador desse estudo, né, já que é um estudo caso controle, os controles, ou seja, qual é a população sob risco, onde estão trabalhando os trabalhadores expostos ou suscetíveis de terem a ocorrência de um acidente de trabalho. Não foi perguntado essas duas coisas em todos os pontos de socorros, entre acidentados de trabalho e os controles sorteados ali aleatoriamente naquele mesmo local, que procuravam a UBS por outros motivos, né? E nós conseguimos, então, um banco de dados com endereços das pessoas onde elas tinham tido acidente de trabalho e endereços das pessoas que trabalhavam e não tiveram acidente de trabalho, o local de trabalho dessas pessoas, né? A gente pode fazer um paralelo quanto a isso. Por exemplo, um dengue, se a gente quiser trabalhar. Então, nós teremos que saber a localização dos casos de dengue e a localização dos não casos de dengue, das pessoas que não tiveram dengue. Com essas duas localizações, essas duas distribuições, a gente consegue fazer um mapa de localização do risco de dengue. No nosso laboratório, no meu tipo de análise, assim, que a gente considera, a gente está desterritorializando, eu estou querendo quebrar as barreiras, né? Essa aqui é a cidade inteira, o município de Piracicaba, sem as divisões de áreas de saúde que seriam conhecidas de vocês, né? Mas o mosquito da dengue não conhece essa distribuição, né? Esses limites, a ocorrência de acidentes de trabalho também não, né? Então, particularmente para essa estatística espacial, a gente busca o ponto e não a área de abrangência de uma OBS, né? A gente procura estabelecer a exata localização de cada evento. Isso gera uma grande dificuldade. E aí um parênteses que eu vou abrir aqui. Eu tinha alguns slides no final, mas se tornaria muito extenso, né? Se eu tentar fazer uma estatística com a informação que a gente conhece sobre... Se eu perguntar para algum de vocês, onde você mora? Onde você mora? A rua. Você vai me falar. Rua dos Faveiros. Ok, se eu colocar isso no computador e tentar fazer uma análise estatística com Rua dos Faveiros, não vai ter sentido algum. Eu não consigo fazer conta com isso. Eu não consigo saber se a Rua dos Faveiros está mais próxima da Rua Tancredo Neves ou não, né? Eu precisaria associar a Rua dos Faveiros a um mapa, né? Essa base cartográfica que a gente chama, base cartográfica digital ou geocodificada, vai dizer exatamente a posição no mapa da Rua dos Faveiros. Então, a gente precisa, num primeiro passo, e essa é uma grande dificuldade, né, é um problema bastante grande da gente conseguir fazer a localização exata de eventos em saúde, é transformar esse endereço numa posição espacial, uma latitude e longitude, né, de forma que a gente possa fazer o cálculo estatístico e descobrir as proporções, as distribuições. Esse mapa mostra o resultado desse estudo caso controle de acidentes de trabalho. E ele é dividido da seguinte forma: os 3 mapas de cima são a distribuição de acidentes de trabalho em Piracicaba, baseados apenas na localização dos acidentados e dos não acidentados, dos casos e dos controles. Então, se eu olhar somente essas duas variáveis, né, na verdade, essa única variável, a variável espaço, a variável posição geográfica, né, de casos e de controles, e fizer uma divisão dessas duas coisas, eu tenho, nas regiões mais quentes, nas áreas mais amarelas e vermelhas, um maior risco de ocorrência de acidentes de trabalho. Nas áreas mais frias, azuis e verdinhos, aí, né, eu tenho menos risco de acidentes de trabalho. É como se eu estivesse comparando a proporção de pessoas em cada localização que tiveram com que não tiveram acidente de trabalho. Isso vale para qualquer doença, para qualquer ocorrência, né? Então, eu separei nesse estudo 3 tipos de acidentes de trabalho: acidentes leves, moderados e graves. Tá? Não está nessa, tá? Os graves primeiro, moderados e leves, né? Nos 3 mapas de cima. Okay? De forma que eu, como administrador, por exemplo, de saúde de Piracicaba, eu poderia tentar saber por que, né, que está acontecendo mais acidentes, por exemplo, moderados naquela região
leste ali do mapa, onde está mais amarelo. Ou por que os acidentes graves nessa cidade ocorrem em maior parte, né, com maior risco, na região nordeste, ali naquele cantinho. Okay? O que eu precisaria fazer? Ir naquela região, já que essa variável espaço me mostrou essa distribuição, ir na região e analisar o que tem naquela região. E aí vai cair na territorialização, no uso do território. Né? Será que na região onde tem mais risco de acidentes de trabalho, existem mais empresas, por exemplo, mecânicas de automóvel ou serralherias, né, que são talvez profissões com grande risco de acontecer um acidente de trabalho? Será que existem mais, em maior quantidade naquela região? Será que eu preciso fazer alguma ação naquela região para diminuir esse tipo de ocorrência? E na parte onde não acontece acidentes de trabalho, eu vejo que no centro de Piracicaba, próximo ali à curva do rio, ali, tem menos risco de acidente de trabalho. Alguém pode falar, mas ali tem muita gente trabalhando, né? No centro da cidade tem muita gente, mas o risco é menor. Por que será que ali o risco é menor? Que tipo de controle existe? Que tipo de vigilância, né, a saúde do trabalhador é feita ali, que não está sendo, de repente, refletida nas outras partes, né? E com essas informações, quando eu vou no local e vejo a utilização espacial daquele território, eu consigo colocar isso em termos de variáveis. Eu posso colocar no modelo estatístico as variáveis que acontecem em cada local. Então, eu vou associar num banco de dados, aqueles casos e aqueles controles no meu estudo, eu vou associar a isso o tipo de empresa que a pessoa trabalha, por exemplo. Trabalha numa marcenaria, trabalha num hospital, trabalha numa mecânica, trabalha numa fábrica de chocolates, né? E eu acrescento isso nas minhas variáveis. Eu verifico que, por exemplo, a temperatura ambiente numa determinada região ali é maior, né? Porque eu fui lá no território e vi. Então eu posso acrescentar isso aí também no meu questionário e perguntar para esses trabalhadores que sofreram, que não sofreram acidente de trabalho, qual a temperatura ali naquela localidade, né? Qual a quantidade de mosquitos que tem, qual sei lá, diversas informações que eu vou coletar naquele território. E eu vou acrescentar essas informações no meu modelo estatístico. Quando eu fizer isso, eu obtenho esses mapas de baixo, que são mapas estatísticos e modelos controlados pelas covariáveis, que são efetivamente aquilo que interessa, aquilo que vai gerar a ocorrência, né? A doença não é gerada por causa da coordenada espacial, por causa do XY, por causa de onde ela ocorre, mas por causa do uso daquele território, a característica que existe naquele ponto, né? Quando eu faço essa associação, eu consigo esses mapas aqui de baixo, cujo mapa mais sem graça é esse primeiro aqui, né? Esse aqui é o mapa mais xoxo, mais sem gracinha, é toda uma cor só, né? Não é bonito, né? Só que o epidemiologista dá um salto dessa altura quando tem um mapa desse daqui, porque significa que ele conseguiu, de certa forma, descobrir quais as variáveis, né, quais os fatores de risco para essa doença nesse momento, né? De forma que não sobrou nada para o espaço explicar. O espaço deixa de ser importante, passando a importância para a variável que nos interessa. É a variável que eu olho, a variável que eu percebo, né? Qual a característica, qual é daquela lista de coisas, disposições ambientais que eu coloquei ali no começo, né, que estão presentes e que fazem a ocorrência, que fazem a gênese, né, desse tipo de ocorrência em saúde, ok? E os mapas da direita, aqueles segundo e terceiro aqui da linha de baixo, apesar de terem sido incluídas as covariáveis, né, de controle, ainda sobrou alguma coisa para o espaço explicar. Então deve existir alguma variável, algum fator de exposição que gera acidentes de trabalho e que está heterogeneamente distribuído nessa região, de forma a gerar um risco maior ali do lado direito no segundo mapa, né? E no extremo também, e no norte do terceiro mapa. O que o epidemiologista tem que fazer? Voltar a campo, né? Epidemiologista não gosta muito de campo, não. Vocês estão no campo. Então, acho que essa integração, essa interface entre vocês que estão ali na área, conhecem o território, né? E a
pode gerar esse ganho. A gente conseguir transformar essas informações em formas de análise realmente para risco de ocorrência de doença. A gente conseguir realmente descobrir fatores de risco para doenças e para a promoção da saúde. Ok? Bem, basicamente acho que o recado é esse. A ideia é a gente agora dialogar, vamos ouvir a Daniele e tirar as dúvidas de vocês. Esses modelos matemáticos, eu optei por não trazer aqui o modelo em si, porque de repente até assusta, né? Mas alguns anos atrás nós fizemos um curso de geoprocessamento em saúde lá na Unicamp, onde pessoas do serviço, sem o menor tato com estatística, com software, com essas coisas, fizeram trabalhos excelentes de mestrado e de doutorado, utilizando esses conceitos, né? Que já tem ferramentas para serem utilizadas, e que essa ferramenta no dia a dia de vocês pode ser bastante útil na colaboração aí dessa questão. Ok? É isso aí.